Vamos falar de Lula. A gente falou de Flávio, vamos falar de Lula, nova estratégia de Lula, porque Lula perdeu muito apoio entre os jovens. Era um eleitorado que estava com Lula em 2022 contra Jair Bolsonaro e hoje é um eleitorado que está indo completamente para a direita. E Lula pretende iniciar e já iniciou uma maratona de entrevistas a podcasts. O objetivo é justamente dialogar com esse eleitorado jovem, com menos de 30 anos, que nas eleições passadas apoiaram de forma majoritária o petista, mas que nessa campanha migraram para a direita. Hoje, as pesquisas eleitorais, todas elas mostram que o eleitorado jovem tem preferência por duas candidaturas, Flávio Bolsonaro e Renan Santos, candidatos mais jovens, por exemplo, que Romeu Zema, que Luiz Inácio Lula da Silva e que Ronaldo Caiado. A ideia de Lula é justamente tentar passar uma imagem rejuvenescida, apesar de ele já ter completado 80 anos, para vender um discurso de que Lula tem novas ideias para o país. Por quê? Porque uma das críticas feitas por Caiado e Flávio e por Renan a Lula é de que após 3 mandatos, Lula não tem mais propostas novas para melhorar o Brasil. E tem reciclado programas antigos, como Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida. Por isso, Lula tem pedido à sua equipe de campanha que se dedique neste momento, urgentemente, a propostas de maior inserção dos jovens ao mercado de trabalho e de oferta de crédito para a abertura do primeiro negócio, jovens ali de 18 a 20 anos que queiram no mercado abrir seu negócio, uma loja ou eventualmente um aplicativo. Lula planeja participar dessas entrevistas e aí eles colocaram no radar pelo menos 5 podcasts nas próximas 2 semanas. E a equipe tem escolhido estes podcasts por alguns critérios. Um deles, isenção política ou afinidade com a esquerda. Lula também não quer entrar em um podcast sabendo que pode ser criticado. Então, ele queria um podcast que tivesse ali uma postura mais neutra ou que fosse de esquerda. E que tivesse alcance nacional. Não adianta um podcast que fale com público pequeno ou muito regionalizado. Por outro lado, Flávio tem buscado maior diálogo com idosos e mulheres. Eleitorado hoje que se identifica mais com Lula. O plano de governo, a gente falou agora há pouco sobre o Bolsa Família com a Clarice Oliveira, que foi apresentado por ele, dá maior enfoque a esses 2 públicos se a gente for comparar com o projeto, com o programa que foi apresentado em 2022 pelo pai dele, Jair Bolsonaro. O PT escolheu o estádio 1º de maio em São Bernardo do Campo para o ato de largada da campanha de reeleição de Lula. Expectativa para domingo com Isabel Mega chegando também com as estratégias. Resgatando Lula, segundo a sua apuração, Isabel, as origens sindicais, né? Onde é que isso vai aparecer? Isso tem tudo a ver com o que o Uribe estava contando para a gente, porque eles partem do pressuposto de que quem é jovem já conheceu Lula presidente. Então, eles têm que apresentar a história política, a história de vida do presidente Lula, do momento que ele sai ainda criança de Pernambuco, de tudo que foi acontecendo na vida dele até ele se tornar um líder sindical. Então, é um resgate da história de Lula e uma volta às origens sindicalistas com o seguinte conceito, que eles querem mostrar que Lula, assim como lá em 1979, discursava a uma plateia de trabalhadores no 1º de maio, neste mesmo estádio, passado todo esse tempo e todo o crescimento da trajetória dele política, ele continua atrelado aos pleitos dos trabalhadores, dos mais pobres. É isso que eles querem empacotar e embalar a partir desse ato de largada da campanha do PT. E isso foca também em ampliar a margem de intenção de voto do presidente da República, justamente diante desse eleitorado que é mais jovem, que não conhece a história dele como um todo. E daí essa estratégia digital também de, no lugar de dar entrevistas a veículos jornalísticos, por exemplo,
falar com podcasts que são ouvidos por jovens, por essa geração de hoje, e que vai ter uma linguagem, vai ter outro tipo de abordagem, vai ter ali uma conversa mais flexível, em que vai produzir cortes também para as redes sociais. Então, essa é uma estratégia muito clara da campanha para conseguir também tentar entrar mais nesse público de 25 anos para baixo. Agora, é um resgate que eles querem fazer também, de puxar a história do presidente da República, olhando para aquele público que é fiel, então para movimentar a militância também. Eles vão ter a participação de caravanas de algumas localidades mais próximas, mas esse não foi o foco. Querem encher o estádio da Vila Euclides, planejam um público de cerca de 20 mil pessoas, mas eles também vão ter atos em paralelo em outras localidades que são estratégicas para mostrar que a campanha ecoa Brasil afora. Ela não está acontecendo só no ABC Paulista. E um desafio aqui, só para concluir, vai ser Lula respeitar as orientações de não ceder aos improvisos, porque da última vez na convenção, ele falou por 62 minutos de improviso e ele deixou de fora alguns temas que eles avaliaram que deveriam ter sido melhor frisados, como educação e o fim da jornada 6x1. É por isso mesmo que a campanha vai trabalhar com o presidente para ele tentar focar o discurso dele. Claro, eles vão jogar essa imagem do Lula sindicalista, tentando mostrar para a juventude quem é o presidente Lula, quem não conhece, né? Mas a campanha também quer que o discurso seja mais enxuto e mais direcionado às propostas do que a própria biografia do presidente, né? Quando eles criticam aquele primeiro ato lá na convenção do PT em São Paulo, quando o Lula discursou por 1h30, além dos improvisos, que ficou muito ruim, porque ele foi e voltou várias vezes nos assuntos, então as propostas elas não ficaram bem esclarecidas. A sensação da campanha foi, a gente não conseguiu falar para o público qual vai ser a cara do Lula 4. Como é que a gente responde aos nossos adversários que estão justamente dizendo que o Lula não tem mais nada a oferecer? Então, falou-se de tudo e de nada ao mesmo tempo. E a visão deles falando muito de si mesmo, é claro. Bom, existe uma ala que acredita que ele pega esse voto da juventude. Existe outra ala que acredita que o voto da juventude já está com a direita, que não adianta brigar por isso. Por isso mesmo, tem ali uma investida para segurar o voto das mulheres, tem uma turma trabalhando aqueles programas voltados para os cuidados com os idosos. Então, eles dizem, olha, fala menos de si mesmo, porque isso pode mexer na rejeição, que já está ruim, ou pode não ajudar as nossas estratégias para diminuir a rejeição. Então, a gente vai ver como é que ele vai se comportar agora, que a Isabel traz que tem TP e tudo, né, Bel, lá montado para ele. Vai ter TP à disposição, mas na convenção também tinha e ele não usou. Ele não costuma. O pessoal até brinca dentro da campanha, né, que o desafio maior é do time que monta o discurso de Lula, porque muitas vezes eles fazem um trabalho quase que à toa. Porque chega na hora, o presidente cede aos improvisos pelos quais ele é super conhecido, né, de ir falando e falando e falando, só que ele sai do ambiente controlado e ele acaba deixando de fora alguns temas que são muito caros. Isso lá no dia da convenção chamou bastante atenção, porque a gente tinha cartazes pedindo o fim da jornada 6x1, mas o presidente não citou em nenhum momento. E o PT... muito ali em paralelo ao movimento de reaproximação de Lula com Davi Alcolumbre, voltou com esse tema com tudo. O próprio perfil do presidente Lula voltou a falar sobre esse assunto depois de um período de silêncio. Eles até me falavam, olha, é um silêncio estratégico, na hora certa a gente vai voltar com esse assunto. A hora certa foi justamente o movimento de reaproximação entre ele e Davi Alcolumbre. Eu me lembro cobrindo a campanha de 22, que era exatamente a mesma discussão, né? Era essa. O que o Lula vai falar de diferente? Até para a gente que estava cobrindo, jornalista, que estava ali acompanhando as viagens do Lula, então a gente ficava assim, bom, isso ele já falou, vamos ver qual é a novidade. E geralmente a novidade era algo polêmico, que aí acabava desmanchando todo o trabalho que a campanha tinha feito de orientá-lo fale sobre esses projetos novos que a gente pensou, etc, e aí vinha um comentário sobre algum assunto do jornal, alguma notícia, e aí desvirtuava toda a ideia.
E muito difícil convencer um homem de 80 anos com uma trajetória Não vai. política imensa de que, olha, você tem que falar isso, isso, isso. Precisava de Agora- alguém de mais pulso, né? Que o convencesse. Uma coisa que hoje eu ainda vou escrever sobre isso, mas eu apurei, é que eles vão colocar a Janja para falar. E estão convocando algumas mulheres também, porque não esqueceram fizeram isso. disso, né? No ato de São Paulo, pelo amor de Deus. Então Não vamos sei se a Janja seria o melhor nome, porque a rejeição dela é muito grande. Talvez Mas tem que falar, poderiam né? A ser primeira mulheres dama, com gente. trajetória no PT. Ah, mas Novos nomes. ela também tem uma trajetória no PT. Não muito grande, mas tem. Obrigado pelas informações.